vídeo de hoje é sobre osmose. E eu já quero pedir desculpa por esse tempo que eu fiquei off devido ao trabalho, né? Vocês acham que professor que tá com a vida ganha, né? Que a gente tá sossegado em casa, mas não é bem assim. Eu acho que o trabalho ficou diferente, mais difícil em função da pandemia, né? A gente tem que adaptar o conteúdo num espaço menor de tempo. Então, em função disso, eu fiquei meio afastada durante um período, mas agora eu tô de volta com vídeo toda semana. Então, o que vem a ser a osmose? A osmose é a passagem da água do meio menos para o meio mais concentrado. Esse tipo de transporte de água acontece o tempo todo com as nossas células e para acontecer esse processo precisa haver uma diferença de concentração dentro da célula em relação ao meio extracelular. Então a gente vai usar alguns termos que é necessário que nós saibamos o significado para entender por que a água faz esse movimento. E esse movimento é um tipo de transporte que ocorre através da membrana sem gasto de energia. É o chamado transporte passivo. Então, em relação à célula, a gente pode encontrar três meios de concentração. O meio isotônico. O que significa isotônico? Iso, o prefixo iso, significa igual. E tônico vem a ser a concentração. Então, uma célula em um meio isotônico significa que esse meio tem a mesma concentração que dentro da célula. Hipertônico, o hiper significa bastante, significa maior. Então, uma célula em meio hipertônico significa que esse meio vai estar mais concentrado do que em relação à célula. E hipotônico é o meio que tem a concentração menor, porque o hipo significa menor, que dentro da célula. Geralmente, o exemplo de meio hipotônico mais utilizado é a água destilada, porque a água destilada ela não tem sais, não tem soluto dissolvido nela. Agora a gente vai fazer uma simulação do que aconteceria com uma célula animal e com uma célula vegetal nesses diferentes meios de concentração, né? Como se comporta a célula nesses diferentes meios. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é uma concentração hipotética dentro da célula, para a gente comparar com o meio extracelular. Então, eu vou considerar, numa situação hipotética, que a concentração de dentro da célula seja 5 pontinhos. Considerando, então, que a minha concentração hipotética da célula seja de 5 pontinhos, na primeira linha dessa tabela, eu vou colocar uma célula animal em um meio isotônico. Se o meio é isotônico, ele tem a mesma concentração que dentro da célula. Logo, eu vou fazer 5 pontinhos nesse meio. O mesmo vale para a célula vegetal. O que vai acontecer nessa situação? Para acontecer a osmose, eu preciso ter uma diferença de concentração dentro e fora da célula. Para acontecer a osmose, eu preciso de um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Se dentro da célula tem a mesma concentração que fora, não vai haver um movimento da água, porque o movimento da água é no sentido de equilibrar as concentrações interna e externa. Então, não vai acontecer o movimento da água nem para dentro, nem para fora da célula. Então, em meio isotônico, a célula não vai nem ganhar, nem perder água, seja célula animal, seja célula vegetal. No segundo momento, se a célula for colocada no meio hipertônico, como ela vai se comportar? Se o meio é hipertônico, ele tem que ter uma concentração maior do que dentro da célula. Então, a gente vai representar com uma quantidade de bolinhas maior que 5 esse meio. Então, posso fazer várias bolinhas.
tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal. O que vai acontecer nessa situação? Por osmose, a água vai se movimentar da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. A gente tem que definir, então, onde está menos e onde está mais concentrado. Então, como o meio é hipertônico, ele é mais concentrado do que dentro da célula. Por osmose, a água vai da onde está menos para onde está mais concentrado. Então, o movimento da água vai ser de dentro da célula para fora. O que vai acontecer com essa célula? Ela vai perder água. Como é uma célula animal, ela vai murchar. A célula animal vai perder água por osmose e ela vai ficar murcha. Mas o que vai acontecer com a célula vegetal nessa mesma situação? Então, a célula vai estar menos concentrada do que em relação ao meio externo. Por osmose, a água vai se movimentar da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Essa célula também vai perder água. A célula vegetal, ela também vai perder água por osmose, só que ela vai apresentar uma condição diferente. Ela tem o seu citoplasma solto da parede celular. O citoplasma diminui de volume, mas a parede celular não. Essa condição gera o que a gente chama de plasmólise, que é quando a célula vegetal perde água e aí ela se torna plasmolizada. Isso só acontece com a célula vegetal. Essa condição do citoplasma se desgrudar da parede celular em alguns locais. Por último, o que vai acontecer com a célula animal e com a célula vegetal no meio hipotônico? Então, o meio hipotônico que eu vou usar como exemplo é a água destilada. Como a água destilada não tem soluto, ela não tem uma concentração, eu não vou representar nenhuma bolinha no meio extracelular. Então, o que vai acontecer com a célula animal no meio hipotônico? Então, por osmose, a água vai da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, por osmose, essa célula vai ganhar água. E o que pode acontecer com a célula animal ganhando água? Como ela só tem a membrana plasmática delimitando o seu volume, a membrana plasmática ela não consegue suportar tanta água entrando dentro dela. Então, a célula pode chegar a se romper, a estourar. Pode acontecer o processo de lise, que é de quebra da célula. A célula animal vai ganhar água por osmose, quando ela é colocada em meio hipotônico, e ela pode chegar a estourar, que é o processo de lise celular. E com a célula vegetal, o que pode acontecer quando ela é colocada em meio hipotônico? Por osmose, a célula vegetal também vai ganhar ou vai perder água? Por osmose, a água vai da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, por osmose, a água entra dentro da célula vegetal. A célula vegetal vai ganhar água por osmose no meio hipotônico, mas ela não vai se romper, ela não vai estourar, porque ela tem a parede celular que confere resistência a ela. Então, o que vai acontecer com a célula vegetal? Ela vai ganhar água, ela vai ficar cheia, ela vai ficar túrgida, mas ela não vai se romper devido à resistência da parede celular. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários.